Então, Mauro, como nasceu a ideia de fazer o filme Jardim Europa? É o seguinte, eu fiz esse filme há um tempão. O processo começou há quase 10 anos. E a minha ideia foi fazer um filme sem partir do roteiro escrito, inspirado bastante na obra de Mike Leigh, que é cineasta e que é um cara que começou com teatro, fazendo cinema para televisão, e também em coisas que eu sentia um certo esgotamento perante a forma escrita do roteiro, não me entusiasmava muito sentar e fazer um roteiro na penumbra da escuridão, né? Eu comecei a fazer um processo com vários atores. Fiz um mês de escolha de elenco, onde falei com mais de 100, 200, acho que uns 200 atores, artistas de circo, cantores, ator aposentado. Fiquei um mês fazendo isso. E daí selecionei um grupo de 8 atores, que foram se somando por diferentes formas. Alguns profissionais, outros semi, né, outros nessa área, né? Alguns que eu conhecia, entrou um amigo que outro. E aí começamos a criar personagens a partir de uma premissa básica, quase nula. Eu queria trabalhar a ideia da decadência, tinha isso na cabeça. Então, a partir disso, criei um núcleo de uma família decadente. Foi a única ideia que eu tive. E aí, na construção dos personagens individuais, primeiro eu comecei a construir cada personagem por separado, individualmente. Depois, isso levou um mês, onde o ator ia, pesquisava, né? Depois eu fazia pequenas cenas, com 2 personagens, depois cena com 3, cena com 4, confrontava. Trabalho de 10 meses intenso, umas 4 ensaios por semana, sem verba nenhuma, trabalhando, tendo 3 empregos. Até que chegou novembro, dezembro, tive 3 assistentes de direção, iam sair, porque não tinha dinheiro, onde a gente fez uma grande escaleta, como se fosse um grande argumento, com forma de escaleta, com muitas cenas em ordem, né? As cenas que eu ia fazer em ordem alfabética, em ordem cronológica, no alfabético. E essa era a estrutura do filme, que era um filme de umas 3, 4 horas. Chegou um momento que eu colocava qualquer ator, e portanto qualquer personagem numa situação X, e ele ia ser sempre esse personagem. Então, acontecesse, eu podia criar essas cenas nesse momento. E em janeiro fizemos um mês forte de pré-produção, e em fevereiro filmamos durante 4 semanas. Com algumas regras bem estritas. E por que você decidiu migrar do teatro para o cinema? Não, eu não migrei, eu sempre era do cinema. Assim, eu trabalhei com essa forma de uma espécie de criação coletiva, inspirado em Mike Leigh, um pouco em Cassavetes, e que eu tinha esse interesse por essa aproximação de cinema e teatro, mas eu sempre fui de cinema. Estudei, fiz doutorado aqui na USP, fiz mestrado, fiz filmes, fui jornalista antes. Né? Depois, a partir desse filme, eu fui dirigir teatro, mas isso foi uma outra, mas sempre com uma visão de cineasta. Foi o contrário, então. Foi o contrário. E esse processo todo que eu fiz de criação com os personagens, eu tinha algumas regras bem estritas. Os atores não podiam falar com o outro ator do personagem, não podia contar para ninguém o que estava acontecendo. E eles ficavam só com a informação do personagem deles e aquilo que era criado nas cenas. Então, eu aluguei uma casa, por exemplo, uma casa grande e rica no Jardim Europa, e depois de 2 semanas de filmagem, eu levei, digamos, o núcleo dos pobres, a classe média baixa. E aqueles que era a família decadente, não sabiam que iam chegar. Então, eles sabiam quando viam que a atriz que estava chegando, se preparando para maquiar. O que gerava 2 desencontros, o ator e do personagem. Entendeu? Sim. E você escolheu falar da burguesia de um bairro específico de São Paulo. Você se considera estrangeiro aqui? Me considero. Você acha que seu olhar para essas pessoas vê alguma particularidade que a gente não é capaz de perceber? Eu não sei, eu estou há mais de 20 anos aqui, então a gente fica nessa coisa que... café com leite, né? Nem uma coisa nem outra. Mas me considero estrangeiro e, ao mesmo tempo, por outro lado, com muito orgulho, me naturalizei. Então, claro que tem um lado meu que eu me considero também brasileiro, mas não adianta. Eu vim aqui com mais de 20 anos já. Novo, mas, enfim, 20 e pouco. Então... E o recorte da nossa mostra é a relação dos filmes com o passado. Como você acha que o seu filme se insere nessa questão? Aí sim, talvez seja meu lado consciente uruguaio. O filme tem um peso do passado muito forte, né? Porque eles estão muito presos ao que eles foram. E o Uruguai pode estar preso ao Maracanã há 60 anos. Então, está muito preso ao que eles foram.
E eles foram ricos, supostamente. O Uruguai já foi muito, foram chiques, foram legais, mas já não são mais há muito tempo. Então, tem 3 filhos adultos que nenhum deles trabalha. Coisa que é típico de família que teve dinheiro e depois começa a quebrar. Num país latino-americano, né, ninguém vai trabalhar de faxineiro no McDonald's, né, que se o cara nasceu numa classe média alta, né, até pelas condições de trabalho que a gente já conhece. Mas isso gera uma imobilidade muito grande, onde eles não têm muito para onde sair, eles estão sem saída, né? E isso me interessava muito. Está cheio de família assim em São Paulo. O Brasil é um país que tem uma mulher social muito grande. Então está cheio de família 400ona falida ou 200ona falida. Como também tem gente que acende muito rapidamente. Então, o passado o que aconteceu, né? Quem foi que faliu a família, o que aconteceu, foi o pai, foram os dois, está o tempo inteiro isso muito presente, né? Não os ricos. Né? E uma pergunta mais técnica agora. Por que você optou por filmar em mini-DV? Aí é uma técnica econômica, porque era o que eu podia pagar. Eu fiz o filme com recursos próprios, que hoje em dia dariam uns 60 mil reais, que foi grande parte de alimentação, que pelo menos as pessoas comeram muito bem, aluguel da casa, na época foi 10, talvez seria 15. Então, no total. Na época, essa câmera era uma Panasonic X, não sei o que, 1000, que era o melhorzinha para fazer o transfer para 35, 3 CCD. Depois deu um up enorme. E eu sempre tive um certo, até agora, para mim, um certo desprezo pela tecnologia, pela técnica, o que gera certos problemas, sendo cineasta. Por computador, por iPhone, por tudo isso. E, em parte, eu me dei bem com o que eu acreditava, em parte não, mas a finalização salvou o filme. E eu fiz o filme de uma maneira completamente caótica, privilegiando o tempo inteiro a parte humana de criação dos personagens. O que gerou alguns problemas de som, de fotografia, que foram sacrificados em prol de construir uma dramaturgia e uma interpretação, enfim, foi um ato de radicalidade. Não tinha financiamento, então para isso que serviu, né? Mas eu fiquei, no geral, estou muito contente. A finalização, fiz imagem aqui, som no Uruguai, editor de som, essa coisa da tecnologia, né? E fiquei muito contente com a finalização. Como você explora a potência desse elemento surpresa na atuação, pensando na inspiração que você tem no Mike Leigh, e evita os possíveis problemas que isso pode acarretar nas outras partes técnicas da filmagem? A forma de trabalhar fazia que eu ia construir uma cena, falava uma coisa em segredo para um ator, uma coisa para outro. E aí eu mudava. Aí, se eu gostava dessa cena, pedia para repetir, mas se eu não gostava, já agregava outra coisa. Então, era dramaturgia e interpretação ao mesmo tempo. Ator e atriz davam um beijo, rolava, tá. Eu achava que começava a se repetir, aí na terceira vez eu falava para o ator, agora você vai morder a orelha dela, sabe? Estou simplificando, era mais sutil do que isso. Então isso foi gerando uma dramaturgia em capas. O filme tem uma dramaturgia que eu gosto, que tem umas capas, é barroca, é muito interessante. Sobre som e imagem, eu estava muito mais interessado no outro. E eu tinha uma certa precariedade técnica. Assim. Foi a Kira, inclusive, que foi formada aqui, que fez som. E som e fotografia, eles entenderam qual era a minha prioridade e eu me joguei de cabeça nessas, né? Apostando de que iria me virar na finalização. O que, em parte, foi, em parte, não. Foi difícil, foi sofrido. Mas, às vezes, não só por essa forma de criação, às vezes era por precariedade financeira mesmo, quer dizer, falta de tempo. Você pode falar um pouquinho sobre os seus próximos projetos? Eu adoraria fazer um próximo longa e descobrir uma forma de obter financiamento, né, para ter o que eu chamaria de uma criação coletiva com uma direção muito comum, que eu sou muito pragmático para isso, no cinema, entendeu? Criar um longa assim de novo, porque eu fiquei muito contente com essa. Eu acho que eu gerei uma dramaturgia muito paulista e muito de subúrbio, de decadência, muito brasileira, que eu não poderia ter gerado com essa mesma riqueza, sendo que eu fazia, quando fiz o filme, fazia 8 anos que estava em São Paulo, entendeu? E esse seria um projeto que eu tenho aí. Mas como próximo projeto bem concreto aí, que eu estou na Cine, registrado, aquela chatice toda que você já sabe, tem um projeto que se chama Barra Funda, ou também Uma Banda, que acontece num apartamento, uma sexta-feira, onde começa a chover, e aquilo inviabiliza uma festa que está acontecendo nesse apartamento, e, ao mesmo tempo, do lado tem um terreiro, Umbanda, que está botando para quebrar.
E, enfim, aí as vicissitudes do protagonista, um piano, um amigo, enfim, uma menina que vem visitar eles, e nesse universo. Aí eu queria explorar muito essa região da Barra Funda, que eu acho bem interessante, né? Uma São Paulo muito... Tem de tudo lá, né? Mercado financeiro, galeria de arte, bêbado, drogado, operário, oficina mecânica, centro espírita, umbanda, não sei, tem tudo. Nave espacial, eu gosto muito daquele lugar. É um pouco isso.